Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Título 5. Das penas. Capítulo 1. Das penas principais. Artigo 55. As penas principais são: a. Morte, b. Reclusão, c. Detenção, d. Prisão e impedimento, pena de morte. Artigo 56. A pena de morte é executada por fuzilamento. Comunicação. Artigo 57. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada, logo que passe em julgado, ao Presidente da República, e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada, quando exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Mínimos e máximos genéricos. Artigo 58. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano, e o máximo de 30 anos, o mínimo da pena de detenção é de 30 dias, e o máximo de 10 anos. Pena até 2 anos imposta a militar. Artigo 59. A pena de reclusão ou de detenção até 2 anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional, pelo oficial, em recinto de estabelecimento militar, pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Separação de praças especiais e graduadas. Parágrafo único. Para efeito de separação, no cumprimento da pena de prisão, atender-se-á, também, a condição das praças especiais e a das graduadas, ou não, e, dentre as graduadas, a das que tenham graduação especial. Pena do assemelhado. Artigo 60. O assemelhado cumpre a pena conforme o posto ou graduação que lhe é correspondente. Pena dos não assemelhados. Parágrafo único. Para os não assemelhados dos ministérios militares e órgãos sob controle destes, regula-se a correspondência pelo padrão de remuneração. Pena superior a 2 anos, imposta a militar. Artigo 61. A pena privativa da liberdade por mais de 2 anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar. Pena privativa da liberdade imposta a civil. Artigo 62. O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar. Cumprimento em penitenciária militar. Parágrafo único. Por crime militar praticado em tempo de guerra poderá o civil ficar sujeito a cumprir a pena, no todo ou em parte em penitenciária militar, se, em benefício da segurança nacional, assim o determinar a sentença. Pena de impedimento. Artigo 63. A pena de impedimento sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade, sem prejuízo da instrução militar. Artigo 64, revogado. Artigo 65, revogado, superveniência de doença mental. Artigo 66. O condenado a que sobrevenha doença mental deve ser recolhido a manicômio judiciário ou, na falta deste, a outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada custódia e tratamento. Tempo computável. Artigo 67. Computam-se na pena privativa de liberdade tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, e o de internação em hospital ou manicômio, bem como o excesso de tempo, reconhecido em decisão judicial irrecorrível, no cumprimento da pena, por outro crime, desde que a decisão seja posterior ao crime de que se trata. Transferência de condenados. Artigo 68. O condenado pela Justiça Militar de uma região, distrito ou zona pode cumprir pena em estabelecimento de outra região, distrito ou zona. Capítulo 2. Da aplicação da pena. Fixação da pena privativa de liberdade.
Artigo 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau de culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Determinação da pena. Parágrafo 1º. Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é aplicável. Limites legais da pena. Parágrafo 2º. Salvo o disposto no artigo 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável. Circunstâncias agravantes. Artigo 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime. 1. A reincidência. 2. Ter o agente cometido o crime, a. por motivo fútil ou torpe, b. para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, c. depois de embriagar-se, salvo se a embriaguez decorre de caso fortuito, engano ou força maior, d. a traição, de emboscada, com surpresa, ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. E, com o emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. F. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. H. Contra a criança, pessoa maior de 60 anos. Pessoa enferma, mulher grávida ou pessoa com deficiência. 1. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, alagamento, inundação, ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido. L. Estando de serviço. M. Com emprego de arma, material ou instrumento de serviço, para esse fim procurado. N. Em auditório da Justiça Militar ou local onde tenha sede a sua administração. U. Em país estrangeiro. Parágrafo único. As circunstâncias das letras C, salvo no caso de embriaguez preordenada, L, M e U, só agravam o crime quando praticado por militar. Reincidência. Artigo 71. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Temporariedade da reincidência. Primeiro, não se toma em conta, para efeito da reincidência, a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior, decorreu período de tempo superior a 5 anos. Crimes não considerados para efeito da reincidência. Segundo, para efeito da reincidência, não se consideram os crimes anistiados. Artigo 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Circunstância atenuantes. 1. Ser o agente menor de 21 ou maior de 70 anos. 2. Ser meritório seu comportamento anterior. 3. Ter o agente A cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. B. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. C. Cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. D. Confessado espontaneamente perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem, e, sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Não há atendimento de atenuantes. Parágrafo único. Nos crimes em que a pena máxima cominada é de morte, ao juiz é facultado atender, ou não, as circunstâncias atenuantes enumeradas no artigo. Quantum da agravação ou atenuação. Artigo 73.
Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fichá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Mais de uma agravante ou atenuante. Artigo 74. Quando ocorre mais de um agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação. Concurso de agravantes e atenuantes. Artigo 75. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido. Majorantes e minorantes. Artigo 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável. Artigo 58. Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Cálculo da pena. Artigo 77. A pena base será fixada de acordo com o critério definido no artigo 69 deste Código e, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Parágrafo único. Salvo na aplicação das causas de diminuição e de aumento, a pena não poderá ser fixada aquém do mínimo nem acima do máximo previsto em abstrato para o crime. Artigo 78. Revogado, limite da pena indeterminada. Primeiro, a duração da pena indeterminada não poderá exceder a 10 anos, após o cumprimento da pena imposta. Habitualidade presumida. Segundo, considera-se criminoso habitual aquele que, a, reincide pela segunda vez na prática de crime doloso da mesma natureza, punível com pena privativa de liberdade em período de tempo não superior a 5 anos, descontado que se refere ao cumprimento de pena, habitualidade reconhecível pelo juiz. B, embora sem condenação anterior, comete sucessivamente, em período de tempo não superior a 5 anos. 4 ou mais crimes dolosos da mesma natureza, puníveis com pena privativa de liberdade, e demonstra, pelas suas condições de vida e pelas circunstâncias dos fatos apreciados em conjunto, acentuada inclinação para tais crimes. Criminoso por tendência. Terceiro, considera-se criminoso por tendência aquele que comete homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal grave, e, pelos motivos determinantes e meios ou modo de execução, revela a extraordinária torpeza, perversão ou malvadez. Ressalva do artigo 113 quarto. Fica ressalvado, em qualquer caso, o disposto no artigo 113. Crimes da mesma natureza. 5. Consideram-se crimes da mesma natureza os previstos no mesmo dispositivo legal, bem como os que, embora previstos em dispositivos diversos, apresentam, pelos fatos que os constituem ou por seus motivos determinantes, caracteres fundamentais comuns. Concurso material. Artigo 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Parágrafo único. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Concurso formal. Artigo 79-A. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada, em qualquer caso, de 1/6, 1/6, até metade. Parágrafo 1. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo 79 deste Código. Parágrafo 2. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 79 deste Código.
Crime continuado. Artigo 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juízo, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras dos parágrafo 1º e 2º do artigo 79-A e do artigo 81 deste Código. Limite da pena unificada. Artigo 81. A pena unificada não pode ultrapassar de 30 anos, se é de reclusão, ou de 15 anos, se é de detenção. Redução facultativa da pena. Primeiro, a pena unificada pode ser diminuída de 1/6 a 1/4, no caso de unidade de ação ou omissão, ou de crime continuado. Graduação no caso de pena de morte. 2. Quando combinada a pena de morte como grau máximo e a de reclusão como grau mínimo, aquela corresponde, para o efeito de graduação, à de reclusão por 30 anos. Cálculo da pena aplicável à tentativa. 3. Nos crimes punidos com a pena de morte, esta corresponde à de reclusão por 30 anos, para cálculo da pena aplicável à tentativa, salvo disposição especial. Artigo 82, revogado, penas não privativas de liberdade. Artigo 83. As penas não privativas de liberdade são aplicadas distinta e integralmente, ainda que previstas para um só dos crimes concorrentes. Capítulo 3. Da suspensão condicional da pena. Pressupostos da suspensão. Artigo 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos pode ser suspensa por 3 a 5 anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 a 4 anos, no caso de pena de detenção, desde que 1. O sentenciado não haja sofrido no país ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo disposto no primeiro do artigo 71. 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias do crime, autorizem a concessão do benefício. Restrições. Parágrafo 1º. A suspensão não se estende à pena acessória nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva. Parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou existam razões de saúde que justifiquem a suspensão. Condições. Artigo 85. A sentença deve especificar as condições a que fica subordinada a suspensão. Revogação obrigatória da suspensão. Artigo 86. Revogado, 1. É condenado por crime doloso, na justiça militar ou na justiça comum, por sentença irrecorrível. 2. Não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano, revogação facultativa. Parágrafo 1. A suspensão também pode ser revogada se o condenado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou, se militar, for punido por infração disciplinar considerada grave. Prorrogação de prazo. Segundo, quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Terceiro, se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação, pode acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Extinção da pena. Artigo 87.
Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena privativa de liberdade. Não aplicação da suspensão condicional da pena. Artigo 88. A suspensão condicional da pena não se aplica: 1. Ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. 2. Em tempo de paz, a. Por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação, ou de deserção, b. Pelos crimes previstos nos artigos 160, 161, 162. 235, 291 e seu parágrafo único, NS 1 a 4. Capítulo 4. Do livramento condicional. Requisitos. Artigo 89. O condenado à pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a 2 anos pode ser liberado condicionalmente, desde que: 1. Tenha cumprido a. Metade da pena, se primário, b. 2/3, se reincidente. 2. Tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pelo crime. 3. Sua boa conduta durante a execução da pena, sua adaptação ao trabalho e às circunstâncias atinentes à sua personalidade, ao meio social e à sua vida pregressa permitem supor que não voltará a delinquir. Penas em concurso de infrações. Parágrafo 1º. No caso de condenação por infrações penais em concurso, deve ter-se em conta a pena unificada. Condenação de menor de 21 ou maior de 70 anos. Parágrafo 2º. Se o condenado é primário e menor de 21 ou maior de 70 anos, o tempo de cumprimento da pena pode ser reduzido a 1/3. Especificações das condições. Artigo 90. A sentença deve especificar as condições a que fica subordinado o livramento. Preliminares da concessão. Artigo 91. O livramento somente se concede mediante parecer do Conselho Penitenciário, ouvidos o diretor do estabelecimento em que está ou tenha estado liberando e o representante do Ministério Público da Justiça Militar, e, se imposta medida de segurança detentiva, após perícia conclusiva da não periculosidade do liberando. Observação cautelar e proteção do liberado. Artigo 92. O liberado fica sob observação cautelar e proteção realizadas por patronato oficial ou particular, dirigido àquele e inspecionado este pelo Conselho Penitenciário. Na falta de patronato, o liberado fica sob observação cautelar realizada por serviço social penitenciário ou órgão similar. Revogação obrigatória. Artigo 93. Revoga-se o livramento, se o liberado venha a ser condenado, em sentença irrecorrível, a pena ou privativa de liberdade. 1. Por infração penal cometida durante a vigência do benefício. 2. Por infração penal anterior, salvo-se, tendo de ser unificadas as penas, não fica prejudicado o requisito do artigo 89, número 1, letra revogação facultativa. Primeiro, o juiz pode, também, revogar o livramento se o liberado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou é irrecorrivelmente condenado, por motivo de contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade, ou, se militar, sofre penalidade por transgressão disciplinar considerada grave. Infração sujeita à jurisdição penal comum. Segundo, para os efeitos da revogação obrigatória, são tomadas, também, em consideração, nos termos dos números 1 e 2 deste artigo, as infrações sujeitas à jurisdição penal comum, e, igualmente, a contravenção compreendida no parágrafo 1º, se assim, com prudente arbítrio, o entender o juiz. Efeitos da revogação. Artigo 94. Revogado o livramento, não pode ser novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta de condenação por infração penal anterior ao benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção da pena. Artigo 95. Se, até o seu termo, o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Parágrafo único.
enquanto não passem em julgado a sentença em processo, a que responde o liberado por infração penal cometida na vigência do livramento, deve o juiz abster-se de declarar a extinção da pena. Não aplicação do livramento condicional. Artigo 96. O livramento condicional não se aplica ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Casos especiais do livramento condicional. Artigo 97. Em tempo de paz, o livramento condicional por crime contra a segurança externa do país, ou de revolta, motim, aliciação e incitamento, violência contra superior ou militar de serviço, só será concedido após o cumprimento de 2/3 da pena, observado ainda o disposto no artigo 89, preâmbulo, seus números 2 e 3 e parágrafo ao parágrafo 1º e 2º. Capítulo 5. Das penas acessórias. Penas acessórias. Artigo 98. São penas acessórias: 1. A perda de posto e patente. 2. A indignidade para o oficialato. 3. A incompatibilidade com o oficialato. 4. A exclusão das Forças Armadas. 5. Vetado. 6. A inabilitação para o exercício de função pública. 7. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, quando tal medida for determinante para salvaguardar os interesses do filho, do tutelado ou do curatelado. 8. A suspensão dos direitos políticos. Função pública equiparada. Parágrafo único. Equipara-se a função pública a que é exercida em empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista, ou sociedade de que participe a União, o Estado ou o município como acionista majoritário. Perda de posto e patente. Artigo 99. A perda de posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, por crimes comuns e militares, importa a perda das condecorações, desde que submetido o oficial ao julgamento previsto no inciso 6 do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição Federal. Indignidade para o oficialato. Artigo 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos artigos 161, 235, 240, 242, 243, 244. 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312. Incompatibilidade com o oficialato. Artigo 101. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato militar condenado nos crimes dos artigos 141 e 142. Artigo 102. Vetado. Perda da função pública. Artigo 103. Incorre na perda da função pública o civil 1. Condenado a pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública. 2. Condenado, por outro crime, a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Parágrafo único. O disposto no artigo aplica-se ao militar da reserva, ou reformado, se estiver no exercício de função pública de qualquer natureza. Inabilitação para o exercício de função pública. Artigo 104. Incorre na inabilitação para o exercício de função pública, pelo prazo de 2 até 20 anos, o condenado à reclusão por mais de 4 anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Termo inicial. Parágrafo único. O prazo da inabilitação para o exercício de função pública começa ao termo da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou da data em que se extingue a referida pena. Incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela. Artigo 105.
O condenado por cometimento de crime doloso sujeito à pena de reclusão praticado contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, tutelado ou curatelado poderá, justificadamente em atendimento ao melhor interesse do menor ou do curatelado, ter decretada a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, enquanto durar a execução da pena ou da medida de segurança imposta em substituição nos termos do artigo 113 deste Código. Incapacidade provisória. Parágrafo único. Durante o processo para apuração dos crimes descritos no caput deste artigo, poderá o juízo, justificadamente em atendimento ao melhor interesse do menor ou do curatelado, decretar a incapacidade provisória para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela. Suspensão dos direitos políticos. Artigo 106. Durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou enquanto perdura a inabilitação para a função pública, o condenado não pode votar, nem ser votado. Artigo 107. Vetado. Tempo computável. Artigo 108. Computa-se no prazo das inabilitações temporárias o tempo de liberdade resultante da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém revogação. Capítulo 6. Dos efeitos da condenação. Obrigação de reparar o dano. Artigo 109. São efeitos da condenação: 1. Tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime, perda em favor da Fazenda Nacional. 2. A perda em favor da Fazenda Pública, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé a dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a sua prática.